Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui com mais uma dica de Excel, como sempre respondendo as perguntas que nos fazem e deixando depois aqui registrado para a pessoa poder consultar. E aqui especificamente perguntaram para a gente como que é possível calcular a área embaixo de um gráfico, ou seja, essa área aqui onde eu estou passando o mouse, em um gráfico de linhas. Então, o gráfico é algo similar a isso. Eu adaptei para um outro exemplo que eu conheço para preservar a confidencialidade. Mas imagina, por exemplo, que eu estou avaliando ao longo de 12 horas qual é o risco de acontecer um incidente em um determinado local. Eu avalio vários fatores. 10 seria quando acontece o incidente. 0 seria não tem risco nenhum. E eu justamente dou a nota para cada um deles. E o valor dessa área, que na verdade, vamos dizer assim, seria como se fosse o tempo vezes o risco, é justamente o que você usa no final para dizer, juntamente com o pico, quão perto você chegou de um incidente, ou para você avaliar quão bem você preveniu algum incidente de acontecer. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o gráfico. Isso é um gráfico de dispersão, isso é importante. Porque reparem que daqui, ó, do 4 para o 7, do 7 para o 8, eu não tenho um tempo constante. Então, é diferente de se eu fosse de 2 em 2. Então, eu estou usando um gráfico de dispersão. E para fazer isso, eu vou fazer aqui um desenho. Para quem não conhece, aqui em cima, ó, função desenhar do Excel. A gente vai usar um pouco um teorema matemático. Quando eu tenho um quadrilátero neste formato, exatamente neste formato, que é o que eu tenho aqui. Olha, eu posso quebrar isso neste quadrilátero, isso também neste outro quadrilátero, aqui, aqui e assim por diante. Eu tenho uma regra, que se eu tiver o comprimento deste lado, o comprimento deste e o comprimento do maior, eu tenho que a fórmula é o comprimento 1, vou chamar de x1, vezes, vou chamar aqui de y1 mais y2 dividido por 2. Isso é uma fórmula matemática, tá? Você consegue provar isso. Nota que isso vale, mesmo se isso daqui for um triângulo. Então, você vai perguntar, e se começar do zero e subir? Não tem problema. Mesmo que essa parte daqui, o y1, seja zero, ainda assim isso vale, tá? Continua valendo a fórmula. E é essa fórmula matemática que a gente vai adaptar para o Excel. Quem quiser é só procurar, mas você consegue provar isso. Isso é passível de prova. Então, como que a gente vai fazer a fórmula? Eu vou justamente pegar isso, que na verdade vai ser o quê? Igual ao valor de x menos o valor anterior. E esse justamente vai ser aqui o que eu chamei de x1, que é este comprimento aqui, x menos o anterior, vezes o valor do y mais o valor do outro y, que é justamente aqui os dois lados, certo? Dividido por 2. E a partir daqui eu tenho a área. Quem quiser calcular, quem quiser fazer a geometria, pode calcular e vai ver que as áreas vão bater com isso. Então, é justamente esta fórmula, através da tabela do gráfico, esta fórmula que eu estou usando, e daí no final eu posso simplesmente pôr uma fórmula soma simples para reunir todos os valores. Então, você consegue, com a mesma tabela que você usou para criar o gráfico de dispersão, criar aqui os valores, a área de cada ponto, e no final fazer uma soma. Nota de novo o gráfico de dispersão, porque o tempo não é contínuo. E se fizer um gráfico de linha? O resultado aqui não vai dar errado. Porém, porque a fórmula não muda, porém o gráfico vai ficar esquisito. Mas daí isso é assunto para outro vídeo. Um último ponto que eu quero ressaltar. Reparem que aqui eu não pus a fórmula na primeira célula. Isso é algo que eu fortemente recomendo não fazer em cursos. Então, se alguém falar, Daniel, não dá para pôr essa fórmula na primeira célula? Dá. Vai dar um erro. Então, a gente vai fazer uma adaptação nela. Seria recomendado colocar. E aqui eu vou fazer a adaptação mais simples possível
para evitar mudar o foco? Eu vou usar um se erro. Se essa fórmula apresentar erro, quer dizer que eu estou na primeira célula. Então, se ela apresentar erro, coloque o valor 0. Então, eu usei a fórmula se erro para poder colocar ela na primeira linha. Repara que eu vou colocar no resto aqui, não vai mudar nada. E evitar aquilo que eu já comentei em outros vídeos. Que é o quê? Que é você ter uma fórmula diferente na primeira célula do resto, ou deixar um 0 aqui. E uma bela hora alguém fazer isso, ó, expandir a fórmula para baixo e sem querer tirar a sua fórmula. Então, simplesmente colocando esse se erro, nesse caso, resolve. Tem outras coisas que poderiam ter feitas, eu poderia ter colocado para a linha ser 4 ou mais para a fórmula valer, se não colocar 0, enfim. Tem até algumas fórmulas melhores. Mas vou evitar isso só para não tirar o foco do vídeo. Então tá aqui, área de baixo do gráfico calculado, 58,5 aqui neste caso. Então é isso, pessoal. Tá uma dúvida? Tem alguma coisa? É só perguntar para a gente que a gente responde. E os casos mais interessantes a gente faz vídeo aqui para poder servir de base de consulta para o futuro. Ó, lembrando, temos vagas abertas para cursos. Também fazemos consultorias de processo. A gente atende você com tudo que você pode imaginar para você automatizar os seus processos, diminuir seus custos e aumentar o seu lucro, melhorar a sua produtividade. Fala com a gente. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.